Então, vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0! Boa tarde, gente querida! Sejam bem-vindos ao 46º Sessentônica, nesta quarta-feira, dia de São João, 24 de junho. Que bom que a gente está aqui junto na Rádio Supersônica. Que legal! E hoje nós vamos conversar sobre o que o racismo estrutural no nosso país provoca consequências na vida das pessoas negras quando envelhecem. Porque nas vidas das crianças, dos adolescentes e dos adultos negros, a gente sabe, afinal, que a grande maioria não consegue acessar as melhores escolas, nem os melhores empregos, e também possui as médias salariais mais baixas. Mas o que acontece com essas pessoas quando chegam à sua velhice? E como é ser negro e velho no Brasil quando já se passou por uma vida de obstáculos no decorrer da vida? Hoje a gente vai conversar sobre isso com a Mãe Bia de Iemanjá. Oi, Mãe Bia, seja bem-vinda. Obrigada, querida, muito obrigada. A Mãe Bia é delegada do Orçamento Participativo da 17ª Região de Porto Alegre, que fica na área que abrange as ilhas do município e onde tem uma forte atuação comunitária há muitos anos. Vamos falar com o Birajara Carvalho Toledo, o Bira Toledo. Oi, Bira, seja bem-vindo. Boa tarde, Karen. Boa tarde a Sessentônica e essa brilhante discussão que está sendo proposta hoje. Obrigada. O Bira é metroviário aposentado, membro do IACOREC, Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombos, secretário do CODENE, Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, do RS, membro convidado da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra do RS, da OAB, e conselheiro do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. E estamos aqui com a Jerusa Bittencourt. Oi, Jerusa, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, gente, obrigada. A Jerusa é enfermeira, especialista em enfermagem, emergência e em saúde coletiva, com ênfase em atenção básica, é mestranda em saúde coletiva da URGS e atua na coordenação da Unidade de Saúde Modelo no município de Porto Alegre, e tem experiência na área da geriatria, bem como no envelhecimento humano, e é militante do movimento negro unificado. E eu vou lembrar vocês que vocês podem mandar as perguntas para vocês ali pelo Insta da Rádio Supersônica, ou pelo Face da Rádio Supersônica, ou ainda pelo WhatsApp da Rádio Supersônica, que é o 51-9653-7474. Então, suas considerações, suas dúvidas, seus comentários, suas opiniões, manda por lá, tá bom? Vamos adorar recebê-las. E também pode ir lá nesse site, no site da Rádio Supersônica, ou no Face, ou no Insta, ou também da Sessentônica, curte, compartilha, venha, participe. A gente vai gostar muito de poder ter a sua companhia no nosso dia a dia, certo? E, bom, gostaria de começar, então, ouvindo essas pessoas a respeito do nosso tema de hoje, o envelhecimento da pessoa negra, depois de uma vida, né, de obstáculos e condições a serem passadas, de dificuldades. Vamos começar pela Mãe Bia? Vem, Mãe Bia. Nossa! Então, primeiro agradecer muito por estar aqui, né, junto com vocês, nesse programa maravilhoso em que pese aí a questão do momento, quer dizer, momento para eles, né? Porque para nós já estamos na luta há muitos anos, tentando mudar
tudo isso. E o que a gente percebe? E eu estou muito curiosa para ver a Jerusa, porque é a questão da saúde, né? Então, os negros e negras têm uma vida inteira de trabalho, uma vida inteira de doação, né? E mulher negra, velha, homem negro, velho, até para ir num atendimento, se sente constrangido. E acaba não. Outra questão é que me incomoda muito na comunidade, né? E eu falo na comunidade porque transito por aqui, mas sei que isso acontece em toda Porto Alegre, é a questão de que as políticas que estão aí postas, elas não contemplam a população negra envelhecida. É diferente, porque quando nós falamos sempre dos nossos mais velhos, né? Essa política não contempla, porque é uma outra fala, vem de um outro lugar, que acaba fazendo com que os nossos mais velhos vão se afastando dessas políticas, porque não contempla a eles, né? O que é oferecido nunca é uma fala nossa, nunca é uma fala dos negros, nunca é uma fala de onde nós viemos. E isso é muito triste, porque daí nós percebemos que os nossos mais velhos vão ficando de lado, vão ficando em casa e cada vez mais vão ficando invisíveis. Pelo menos a gente nota muito isso aqui na comunidade, né? Começamos pelo CRAS. Tu olha o CRAS hoje aqui da comunidade, por isso eu falo muito de onde venho, com certeza que acontece em outros lugares. O trabalho que tem para os mais velhos são para os brancos. Não dialoga com as negras, né? Com as mais velhas do nosso bairro. E sabem por quê? Eu fui conversar com essa assistente social que tem lá, né, os seus paradigmas, que tem as suas dificuldades, mas, enfim, não dialoga. Porque a nossa negra mais velha, ela vai uma, vai duas vezes e começa a ver que os programas e o que está ali não envolve ela. São sempre coisas do Ocidente que não contemplam as nossas mais velhas. A outra questão também é a questão do empoderamento, né? Não se dá o devido valor e o empoderamento para essa mulher mais velha. Você sabe quando que ela se sente empoderada? Quando ela está lá na escola de samba, porque ela é uma baiana. Porque ali ela consegue dialogar, ali ela consegue falar, ali muita gente ouve ela. Por que esse tipo de programa não está lá na assistência social, ou até mesmo lá na saúde, onde ela se encontra, aonde ela consegue falar, ela consegue ser ouvida, e por aí vai, mas eu acho que eu vou deixar passar a bola um pouquinho aí, né, para os meus colegas, para darem continuidade. Então, isso, por exemplo, quando ela se enxerga enquanto baiana, ela vai contar as histórias, ela vai se arrumar, ela tem o que dizer, ela tem o que falar, é o território dela. E em outros lugares ela não que isso seja só carnaval, não é isso que eu estou dizendo, e não que isso seja somente a religiosidade, mas eu falo, geralmente as pessoas falam de onde vem, mas de onde elas vêm ninguém fala nada. Elas não conseguem se encontrar. Elas encontram outras coisas. E aí que não as contemplam. Estou passando a bola aí, gente. E aí, vamos passar a bola para quem? Jerusa! Gente, acho que a Bia trouxe vários elementos para a conversa, né? Essa valorização da história de vida das pessoas é muito importante, né? Até porque a oralidade, até porque parar para ouvir a pessoa idosa é algo muito importante. Isso promove saúde mental, né? Parar para ouvir os teus mais velhos é algo que dá, assim, uma alegria, uma satisfação para eles fenomenal. Eu, infelizmente, não tenho mais em vida o meu avô e a minha avó, tanto paternos como materno, né? Mas eu me lembro muito bem, assim, a satisfação que o meu avô Dino tinha de parar para contar os causos
E a minha avó Nenê, que a gente chamava ela de vó Nenê, também tinham de contar, assim, as histórias de vida, né? E bem nessa linha do que a Bia tá dizendo, esses espaços estratégicos, a Bia citou o carnaval como um espaço de existência, né? Esses espaços, eles servem para a gente também, eu chamo de quilombos urbanos, né? A escola de samba, eu acho que eles são espaços importantes de resistência para um envelhecimento mais saudável, tá? Eu considero espaços estratégicos. E pegando o gancho da pauta, que é o envelhecimento, né? Como é que a gente promove esse envelhecer com mais saúde, com esse olhar de chegar na melhor idade ou chegar na idade avançada, sem ser aquele velho ou aquela velha que está pronto para morrer simplesmente, mas que não, que tu está cheio de vida ainda. E transmitindo essa vida através da tua oralidade, através da tua história de vida, né? Eu acho que é justamente podendo aproveitar esses espaços. E a gente fala muito da cultura, mas aí eu me remeto a uma outra questão que diz respeito a gente construir o nosso envelhecimento, né? E pego o gancho, especialmente na questão da saúde da população negra, que infelizmente as nossas características genéticas elas nos levam a ser os mais hipertensos, a ser os mais diabéticos, né? Numericamente falando, né? A gente é muito atingido por essas comorbidades, por essas doenças. Então, também, eu sempre olho e me remeto ao SUS, porque é o meu lugar de fala, né? E eu acho que a gente promover hábitos de vida saudável impactam diretamente nesse envelhecimento da população negra. E aí também vem a questão de como a gente tem falado para essa população jovem adulta negra e de que forma eles têm nos ouvido, porque que nem a Bia falou, né? Um idoso velho ali, negro, ele daqui a pouco ele não se sente acolhido no sistema, não vai querer acessar o sistema. Mas porque talvez ao longo da história de vida dele, isso foi negado. O racismo, ele afasta as pessoas de nós, trabalhadores da saúde, né? Então, na hora da gente construir estratégias, e eu vejo muito que esses espaços de cultura, eles são estratégicos para a gente formar laços. Eu estou aqui no modelo e tem várias alternativas. Aqui tem o Quilombo, aqui tem as ONGs, aqui tem a Associação de Moradores. Então, a gente se articula com essas pessoas para promover saúde com a comunidade. Já não é mais para apenas a comunidade, é com a comunidade. E aí, quando tu entra para dentro dessas comunidades, tu te dá conta que esses jovens adultos, que vão ser os nossos velhos ali na frente, são homens e mulheres negros e negras. E também pessoas idosas, negros e negras. Né? Então, tu usa esses espaços que são deles para promover saúde para eles mesmos. Né? Então, acho que essas estratégias de parceria são muito fundamentais para a gente mudar hábitos de vida, para a gente mudar formas de diálogo com essas populações. E eu me coloco também nesse lugar, porque eu também sou uma mulher negra, e eu também preciso acessar os serviços de saúde, né? Então, a gente precisa acolher e ser acolhido ao mesmo tempo, né? E a gente só vai ter um envelhecimento saudável se a gente construir histórias de vidas saudáveis. Né? Eu acho que as culturas são extremamente importantes nesse processo. Bira, e aí, o que tu nos conta a respeito do que tu percebe sobre a pessoa negra já envelhecida hoje no Brasil? Eu iniciaria dizendo que o Brasil é um país jovem, 520 anos. Só que desses 520 anos, praticamente
340 anos construído esse país, a economia desse país, com o trabalho do africano escravizado, sem qualquer tipo de preocupação em relação à sua qualidade de vida. Então, essa marca, essa coisificação, ela se arrasta, né, os estigmas, todas essas questões que o negro tem, bebe, mas ninguém vai ver a questão da história. E eu gostaria de dizer para vocês, ganhei um presente que foi super, não estou fazendo propaganda do livro, mas é Lágrimas de Sangue, a saúde dos escravos no Brasil, da época de Palmares e a abolição. Sabe, esse é um livro que praticamente ele dá uma situada e é uma fonte de subsídios, tá, da questão do movimento negro e os pesquisadores. Então, são essa conjugação desses fatores que fazem com que nós tenhamos construído, a partir da redemocratização do país, essa questão do Sistema Único de Saúde, que foi a conquista da universalidade do atendimento, né? Então, isso, e ali nesse processo, a efetiva participação da população negra, que discutiu, que construiu o Plano Nacional de Saúde da População Negra. Então, quer dizer, nós temos, ao longo do processo, muita construção feita pela mobilização, a questão da Marcha Zumbi, a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, isso tudo sedimenta esse processo de consolidação. Se me permitem, eu vou recorrer aqui a alguns dados, que eu também tive a colaboração de um servidor do IBGE, que eu vou me reservar, não dizer o nome, porque hoje existe uma verdadeira perseguição aos servidores, seja no âmbito federal, municipal e até estadual, no momento que se faz essa discussão, para dizermos que nós somos uma população heterogênea. Hoje, o governo federal tenta dizer que nós somos a população brasileira. Não existe brancos, não existe negros, somos a população brasileira. E toda essa iniquidade que existiu de 340 anos de escravidão, de negação da dimensão humana, como é que fica? E esses 132 anos apenas de pós-abolição que nós vivemos. Então, alguns dados para ser mais rápido. A população, isso é a pesquisa de 2010. Né? A população idosa do Brasil é de aproximadamente 27 milhões de brasileiros. Corresponde a cerca de 13,7% total da população brasileira, do total. Segundo pesquisa do PNAD, isso tudo segundo o PNAD, idosos representam 12,8 milhões, e desses 12,8 milhões são negros, o que equivale a 46% do total da população idosa. A população negra é maior que a população branca no grupo etário de 0 a 59 anos. A partir de 60 anos, a população negra diminui. Aí que entra aquelas iniquidades, as prevalências das doenças que é a questão que a Jerusa traz. A partir de 60 anos, a população negra diminui porque ela vive menos, fruto de toda essa iniquidade. E aí, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde 2013, é a que mais utiliza os serviços de saúde. No entanto, a saúde da pessoa idosa, que nem a Jerusa disse, não é medida pela ausência ou presença de doenças, mas sim pela capacidade funcional e as atividades de vida. Quer dizer, são esses dados. E aí eu vou aproveitar esse programa, já encerrando,
dizer que o governo, a partir de toda a construção do movimento social, da luta de setores, simplesmente desmantelou o que foi construído. No governo já começamos a sentir o efeito já dessa redução da cobertura com a PEC da morte. Como é que tu vai reduzir, vai colocar um teto para a questão dos gastos da saúde? Como é que se a população tende a envelhecer, né? As doenças, a questão do... Isso aí é dizer assim, é decretar a morte das pessoas. Uhum. Isso é decretar a morte das pessoas. E pior agora, isso foi a PEC da morte do governo Temer. Um desserviço, praticamente um crime lesa humanidade do ponto de vista do atendimento da saúde da população. E nesse governo, esse ex-ministro, o primeiro, né, esse Mandetta, que tem uma história no passado escravocrata, ele extinguiu, e aqui eu vou ter que ler aqui, o departamento criado nos anos 90 para avaliar e cumprir a Política Nacional de Saúde voltada para populações negras, do campo e da floresta, de gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, travestis, ciganos, população em situação de rua e outros. Eles estão desmontando. Isso é crime. Isso é crime. E vou dizer aqui para vocês, esse aqui é um dos trabalhos, que nem a Jerusa diz, que é o Vigitel. Não sei se dá para ver aí. Isso aqui é uma ferramenta, está fora de foco. Está fora de foco. Está fora de foco. Vigitel. Vigitel. E ele tem mais de 12 anos, que diz o seguinte: estimativa sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas para a população negra nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Então, a premissa desse trabalho, Política Nacional nesse sentido, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, instituída por meio da Portaria GM, Ministério da Saúde 992 de 2009, propõe de identificar as necessidades de saúde desse segmento, bem como garantir e expandir o seu acesso. Ainda tem como objetivo a melhoria da qualidade dos sistemas de informação. E vejam bem agora, mais uma coisa que isso nós temos que ir no Ministério Público Federal para denunciar. É lei, Jerusa, trabalha nessa área aí, a obrigatoriedade da coleta e preenchimento do quesito raça-cor pelos profissionais de saúde em todos os formulários, informações de saúde do SUS. É lei. A Jerusa quer falar alguma coisa, né, Jerusa? Então, a Jerusa está se coçando ali para falar alguma coisa. E aqui eu vou dizer assim para vocês, olha só, olha a riqueza desse trabalho, percentual para mulheres aqui. Percentual de adultos negros que referiram um diagnóstico médico de diabetes por sexo. Olha só que riqueza desse trabalho. Percentual de adultos que se referiam diagnóstico médico de diabetes no conjunto da população maior de 18 anos das capitais dos estados brasileiros, segundo idade e anos de escolaridade. A questão Então, eu já encerro dizendo o seguinte, aqui fica a denúncia também da extinção desse departamento do Ministério da Saúde, que tenta, como mais uma atitude de um racismo estrutural. E eu já fico por aqui, porque eu já falei demais. O assunto é sério, a gente está rindo, mas o assunto é sério, né? É sério, é grave, né? É grave porque nós estamos falando de uma população que é, como tu bem falaste, uma população grande do país, grande parcela do país, que vai crescer, porque, afinal, a população negra é 54% do país, né? Então, só vai crescer a população envelhecida, só, né, percentualmente. Então, nós estamos falando de um assunto bastante sério hoje, porque se a situação hoje já é grave, com todo esse desmonte que estamos
falando aqui, que tu estás denunciando, com certeza a situação futura não vai ser diferente, talvez seja até pior. Concordas? Sim. E aí, Jerusa... comentário ia ser sobre essa questão do quesito raça-cor, né? Que a gente, na verdade, sabe que está sendo negligenciado a divulgação desse dado, especialmente por ser uma doença nova. A gente já bate nessa tecla há alguns anos, mas especialmente por ser uma doença nova, especialmente porque existe o racismo e ele é um determinante do adoecimento e da morte. Então, a gente reforça que precisa, sim, ser registrado. Saiu uma reportagem essa semana que apenas 8 estados se estão registrando. Eu tenho dito aqui em Porto Alegre e Rio Grande do Sul, não está saindo nos boletins diários a raça e a cor. Então, assim, é bem grave, é bem sério isso, né? Então, a gente tem denunciado e feito um apelo às autoridades sanitárias que registrem o quesito raça-cor nos boletins epidemiológicos, porque está saindo só a idade das pessoas, né? E a gente gostaria muito que a lei fosse cumprida, porque está na lei. E aí, eu gostaria de retomar com vocês a questão do adoecimento, mas não necessariamente a questão do adoecimento, na verdade, mas pelas pesquisas e pelos estudos que eu andei olhando a respeito do envelhecimento negro, eu encontrei que, pela necessidade de se manter trabalhando, tá? Por razões econômicas, até as idades mais avançadas, né? E por causa do pior nível de escolaridade também identificado nas pessoas negras em comparação às brancas mais velhas, certo? Acontece justamente um maior adoecimento das pessoas, um pior estado de saúde das pessoas negras, né? E aí, isso vai ao encontro de uma conversa que a gente vinha tendo antes do programa, que é a questão previdenciária e a questão do atendimento do SUS, que eu gostaria de resgatar. Porque aí, como a gente não tem, né, uma questão, um salário mínimo condizente, né? E eu gostaria de ouvir vocês melhor a respeito disso. Essa pessoa negra acaba precisando ir trabalhar e no fim acaba mais doente e necessitando ir ao SUS e fazer uso disso, e nem sempre com acesso como a mãe Bia acabou apontando lá, né, mãe Bia? E nem sempre com aquele acesso que mereceria ou gostaria de ter, né? Quem vai? Fique à vontade, fique à vontade. Mãe Bia. Não. Eu acho que eu vou passar para a Jerusa, porque, assim, o que a gente percebe, e aí eu quero voltar atrás lá. Quando entra esse governo, nós começamos a ter sérios problemas, porque se nós não tivermos o cuidado com o nosso jovem que está morrendo a roldão nas periferias, não teremos envelhecimento. Porque há uma mortandade dos nossos jovens negros impressionante, jovens e adolescentes. É impressionante como estão matando a nossa gente. É demais, é demais. Mas essa questão do adoecimento, ele justamente, bom, mulher negra, periferia, ou não periferia, muito mais a da periferia, se aposenta com aquele salário miserável, porque é um salário miserável, e começa a trabalhar, porque a Jerusa lá falava a questão da trajetória dessa mulher, né? Qual é a vida, qual a trajetória de vida dela? Na periferia, sempre trabalhando,
tendo que estar protegendo os filhos, porque os filhos, com todo o trabalho que ela tem, ela se esforça para conseguir de 3, 4, colocar um na faculdade. Aí, esse filho, ela já vem adoecendo. Por quê? Trabalho excessivo, né? O trabalho excessivo, o cuidado, o filho que sai para a rua, ou a filha, né? Ele ou ela sai, ela tem a preocupação se vão estar protegidos, porque hoje nos parece que a polícia não protege, né? Nós estamos muito mais com medo de que nos sentindo protegido, tá? Tudo isso já vai gerando uma hipertensão, tudo isso, aí ela sonha com aquela aposentadoria, e aí ela já está adoecida, e isso não é levado em conta, porque estando na periferia, volto a dizer, de novo, não temos políticas que atendam. E até vou dizer para vocês, eu me atrevo a dizer, a gente muito lutou por isso, mas teríamos que ter, sim, recorte diferenciado para a política social, porque é diferente para o olhar do nosso povo. Não é o olhar de queridinho, não é o olhar do diferente, não. É o olhar de quem 500 anos de sofrimento. Esse país deve isso para nós, eles devem isso para nós, porque se existe um país aí com uma estrutura, existe um país rico, foi debaixo da chibata dos nossos ancestrais. Então, a gente lutou muito, mas deveria ser diferente. O olhar tem que ser outro, porque, gente, só estando no lugar para ver o que é feito. Então, esse adoecimento, ele vem, esse sofrimento, ele vem. Esta senhora, ela não encontra suporte, e os suportes que ela encontra são poucos, né? Porque existem muitos trabalhos, existem muitas ONGs, muitos trabalhos, mas o Bira acabou de dizer, nós somos muitos. E por sermos muitos, esses trabalhos acabam não dando conta. Chega na aposentadoria, a decepção, né? Porque aí vou dizer para vocês, ao invés de ir no SUS, que eu já vou ser olhada diferente da branca que entra lá na porta, porque é isso, gente. E não se engane, temos a Jerusa lá, que tem um outro olhar, que tem uma equipe que tem outro olhar, mas não são em todos os espaços que somos recebidas desta forma. Vejam, Provistal, o que aconteceu com o nosso idoso no hospital, que foi espancado, né? E olhado como se fosse um ladrão. Meu Deus, isso nos entristece. E isso está acontecendo todos os dias. Pois bem, eu volto lá. Chega aqui, a aposentadoria que vem, miseravelmente, ela opta por já não ter essa estrutura que o Estado não nos dá, ela volta, começa a trabalhar, entre trabalhar e ir procurar o que precisa, ela vai trabalhar, porque ela sabe que ela não vai ter o que a branca tem lá, o apoio que a outra tem. E isso eu estou dizendo com muita, muita tranquilidade. O acolhimento, o apoio, eu não estou dizendo que são todos, existem espaços, existem lugares, mas, gente, ainda em pleno século XXI, é gritante. Aí eu gostaria de ouvir a Jerusa na questão da estruturação, aí da questão da Previdência, que sim, que nos deixou com muitos problemas, e com as leis estabelecidas agora, ficará pior ainda. Eu acho que tem várias coisas, né? Que a reforma da Previdência, ela foi muito cruel, assim. Ela foi bem cruel, na verdade. Se a gente parar para pensar, quem são os chefes de família que sustentam as famílias? São as mulheres negras. Já começa por aí. A gente remete diretamente à lei do sexagenário, quando se discutia o fim da escravidão no Brasil, o fim da escravização dos negros no Brasil. Porque a lei do sexagenário, gente, por que eu remeto a ela? Se sabia que as pessoas não iam viver até 60 anos para ir ser livres, né? E agora a gente estava discutindo uma idade onde as pessoas, pela sua trajetória de vida, elas vão chegar muito doentes. A gente vai chegar envelhecido. Não é que a gente está velho, a gente chega à idade que eles querem que a gente se aposente sem uma saúde adequada para poder aproveitar a vida no envelhecimento. Então, está se colocando as pessoas para se aposentarem, né, numa idade muito maior,
e sem uma qualidade de vida adequada. Daí eu não estou nem falando da renda, eu estou falando só do corpo físico da pessoa, né? E aí, se a gente vai olhar para a renda, a desvalorização do salário mínimo que a gente está vivenciando, ou a questão real, assim, do não aumento do salário mínimo, ela impacta daí diretamente quando eu falo quem são as chefes de família, né? Que são essas mulheres, especialmente essas mulheres negras, porque daí a gente tem um outro fator histórico, outro elemento. A gente tem no Brasil uma grande gama de mulheres e homens divorciados. Nós somos filhos e filhas de pais divorciados e nós também somos mães de crianças que vão ser, né, de mães e pais divorciados. Então, a gente vive vidas solitárias, né? Então, eu, por exemplo, eu sustento as minhas filhas, né? Eu dou meu próprio exemplo, né? Então, ali na frente, eu vou ser uma mãe de família que vou me aposentar e que vou ser provedora, entende? Então, a gente... e o que é o salário mínimo hoje? R$ 1.048. Mas eu tenho 2 filhas. A grosso modo, se a gente vai nas comunidades, as pessoas têm 3, 4, 5 filhos. E aí, esses idosos com 60, 70, e a gente sabe que a realidade brasileira ela mudou. A gente vai ver os jovens adultos com 30, com 40 desempregados. Então, são esses idosos com o salário mínimo, sustentando 3, 4 filhos. Então, assim, a reforma da Previdência, ela impacta diretamente nisto. E a gente está vivendo um momento onde o governo, eu digo, eles balizam por baixo. Eles tentam puxar para baixo o salário mínimo. Ah, não, mas o fulano vive com 1.000, então todo mundo tem que viver com 1.000. Não, é o contrário. O fulano vive com 1.000 e é injusto. A gente deveria aumentar. A gente deveria pensar na qualidade de vida. Não a pessoa simplesmente ter o que comer apenas, mas garantir o remédio que ela precisa, a água, a luz, o gás, a estrutura de uma casa decente. É tudo isso que é a dignidade humana, a própria saúde, que eu digo, né? O conceito ampliado de saúde é isso, é tu ter moradia, é tu ter acesso ao transporte, é tu ter acesso à alimentação adequada, suficiente e adequada, né? Que eu posso ser extremamente obeso, mas está totalmente desnutrido, né? Então, são vários elementos que a reforma da Previdência, ela impacta diretamente. Então, quando a gente pensa que quem sustenta a família brasileira são os idosos, e aí tu sucumbe o salário mínimo, que a grosso modo, é o valor que a maioria dos aposentados ganham, tu destrói a família brasileira. Tem mais uma questão, né? A reforma da Previdência, antes do cálculo, ele era por todos os anos trabalhados, então tu valorizava minimamente o salário. Aí o cálculo novo pegava só os últimos anos ali, e aí puxa para baixo o salário, né? Então, eles mudaram a fórmula do cálculo, estavam tentando capitalizar. Então, para as pessoas perder mesmo o dinheiro e os bancos lucrarem. Então, assim, a reforma da Previdência, ela desmonta o salário, ela desvaloriza o salário mínimo. E, além disso, além da reforma da Previdência, a gente tem a reforma trabalhista, que destrói as relações de trabalho, que fica o trabalhador contra o empregador. O trabalhador fica na mão do empregador. E o Estado brasileiro se desresponsabiliza pelas relações trabalhistas. É gravíssimo. Os juízes, nem a Justiça do Trabalho tem poder nas causas trabalhistas, porque ficou à mercê do empregador, né? Então, a gente está vivenciando um momento de duas formas, o trabalhador à mercê e sem renda. Tanto é que o Bolsonaro, né, gente? Inclusive, agora, durante a pandemia, propôs demissões, antes dele propor essa renda agora de ajuda dos R$600, ele tinha proposto a demissão por 5 meses para o pessoal, né? Então, assim, uma destruição total dos direitos trabalhistas, da Previdência Social,
e o empobrecimento da população. E aí tu imagina, tu envelhecer e tu empobrecer. Então, é uma tragédia anunciada. Retomando vir aqui, então, essa questão da necessidade, especialmente do velho negro, trabalhar, mesmo aposentado, e acabar adoecendo ainda mais por causa disso. Exato. Nós, se me permite, nós estamos vivendo um processo de extermínio. Porque a mesma elite marginal que dizia que o Brasil ia falir se terminasse a escravidão, ela retoma o processo político e implementa uma lógica de tentar eliminar quem? A maioria da população brasileira. Quem é a maioria da população brasileira? É a população negra. Então, tu tira a saúde, tira a questão do saneamento básico. Tu vai ver onde é que essas pessoas moram. Não tem saneamento básico. Em muitas cidades, capitais, não tem saneamento básico. Nós vivemos, sim, hoje, e a questão do envelhecimento, e a questão... Porque aí é que nem a Bia já falou, né? Tem o movimento negro, há décadas, denuncia o extermínio da juventude negra. Aí vem um trabalho do IPEA, com base científica, em dados científicos, e está ali. E qual é a política do Estado brasileiro para combater esse genocídio que acontece? Não tem nenhuma. É uma coisa como se fosse normal. Então, nós vivemos hoje, com esse conjunto de políticas, o extermínio da população negra. Essa que é a realidade. Esse governo é composto pela mesma elite marginal que se locupletou, a elite marginal, parte dessa elite marginal, que se locupletou, que acumulou riqueza dentro do processo da escravidão, que exploravam os velhos e as mulheres para fazer mendicância depois que eles já não serviam mais para trabalhar. A gente pode ver nos livros de história que uma parte dos trabalhadores na cidade, que eram os velhos e as mulheres, eles eram colocados na rua para fazer mendicância, para dar dinheiro para o seu proprietário. Então, a gente vê que essas perversidades, e ainda com mais uma agravante, anemia, aí a Jerusa tem mais propriedade para falar, que é o atendimento. A raça negra tem uma prevalência de uma doença que é o traço da anemia falciforme. Muitas vezes essas pessoas idosas passam a vida inteira com um problema de anemia falciforme. Mas como os médicos não pesquisam, não têm esse conhecimento, a pessoa chega com as características dessa anemia falciforme, né? Eles vão ser tratados como se fossem alcoólatras, muitas vezes. Ou tratam essa anemia falciforme da forma convencional, como se fosse... Aí tu vai terminar matando a pessoa. Então, tem essas questões ainda do ponto de vista da nossa estrutura de medicamentos. Nem todo medicamento, até isso eu fiquei sabendo com o meu cardiologista. Olha, Bira, tem medicamentos que para a raça negra ele não surte efeito desejado do ponto de vista do controle de pressão arterial. E isso não é uma questão de dizer, e eu volto aqui a esse relatório, gente, que nós temos uma população, e aí, negra e branca, que diz o seguinte: esse trabalho visa o quê? Com recorte para a população negra e um comparativo com a população branca. Esses resultados visam subsidiar as capitais dos estados brasileiros na identificação de necessidades de saúde da população negra. Porque nós temos a comparação
entre a população negra e a população branca. A população branca tem uma expectativa de vida maior. Exato. E nós não queremos dividir o país. O Brasil é essa diversidade. Eu me lembro do ex-ministro dizendo: eu odeio essa coisa de povo indígena, eu odeio esse troço de povo cigano, mas nós somos isso. Nós somos a diversidade, e negar essa realidade é negar a nossa existência. Eles querem o nosso extermínio. O Mandetta, ao destruir o departamento e essa qualidade desses trabalhos aqui, é nos decretar a morte. Eles querem nos matar, eles querem exterminar. É o que muitas vezes a expressão, que é uma expressão utilizada por alguns autores, da necropolítica. Eles querem nos exterminar. Isso que nós vivemos na democracia. E então, aí, é uma situação muito séria. Bira, Jerusa, e especialmente a mãe Bia, eu gostaria de trazer um elemento que foi citado no início do nosso Sessentônica, onde nós falamos dos espaços de resistência. Se falou da escola de samba, da ala das baianas, mas um outro espaço de resistência muito grande é a religião, a religiosidade. E, mãe Bia, gostaria de começar pela senhora falando disso, né? Pois então, vamos lá. Se vocês perceberem, tem algo que acontece aí no mundo inteiro. E aí vamos falar de religiosidade e vamos falar de religiões. As negras idosas, as nossas mais velhas, quando estão na igreja evangélica, elas são apagadas. Literalmente apagadas. Lhe apagam as memórias, enfim, a trajetória de vida diferente das negras, dos povos tradicionais de matriz africana. Porque o que eu percebo quando eu saio e encontro as mais velhas, as negras, dos povos tradicionais de matriz africana, seja povo banto, seja o povo Ijexá, seja o povo Iorubá, elas têm um lugar ao sol. As mais velhas, para nós, elas são reverenciadas. Elas têm uma posição ali que lhes traz conforto, que lhes traz alívio e que elas conseguem se sentir muito bem. Ali elas se sentem acolhidas, porque ali elas têm os filhos, os afilhados, a família, no nosso caso, a família banto, que as acolhe. E elas sabem o compromisso e a alegria, o mais importante, a alegria que elas têm nesses momentos em que elas se sentem muito empoderadas. É um momento em que elas colocam as suas vestes, é um momento em que elas contam as histórias para os mais novos, é um momento em que elas se sentem realmente empoderadas. É muito interessante. Eu também tive a oportunidade de conversar com algumas idosas que participam dos messiânicos, do Jeová, e é diferente. Essas idosas negras, eu estou falando, né? Elas veem um mundo diferente, elas não conseguem lembrar. Parece que a sua memória, a sua trajetória, a nossa mãe África é totalmente retirada da mente delas. E elas não conseguem nem sequer fazer a luta. Isso é muito importante. Nessas outras religiões, elas não conseguem fazer a luta negra, e isso é muito triste. Né? E aí já no caso na saúde, no caso da assistência social, principalmente o Bira que falou agora na anemia falciforme, elas não têm essa ideia, gente. Elas não conseguem conectar isso. Parece não, a impressão que me dá é que elas são idosas brancas. E quando na realidade elas são, né, idosas, as mais velhas, negras. E quando chega
E isso muito forte, assim. Nos povos tradicionais, gente, é muito diferente. Elas conseguem construir, elas conseguem conversar, elas conseguem fazer as suas colocações, elas conseguem se enxergar. E realmente aquela doença lá fora, até mesmo quando ela está na comunidade. Deu uma travada aí nessa conversa tão cheia de energia da mãe Bia. Acho que estava tão cheia de energia que até o celular deu Muita uma... energia. Voltou? Não. Bira, como Diga. é que tu enxerga esses passos de resistência? Olha, eu vou dizer assim, porque o primeiro, acho que um dos primeiros, nós temos vários espaços de resistência. A questão por que não dizer até a resistência do suicídio, do banzo, e quando chegam no Brasil, o primeiro espaço de resistência é o quilombo, né? É a questão do quilombo, só um minutinho, desculpa. A questão do quilombo, o primeiro espaço de resistência, aonde a gente consegue. E uma questão que é importante, que é uma característica, e aí eu já remeto para a questão da cosmovisão, é a nossa característica enquanto povo, enquanto cultura, enquanto tradição, é o acolhimento. E a prática da cosmovisão africana é uma visão que não cerceia. Venha da forma que você vier. O importante é você se sentir bem, se você vem, não vem. Sabe? A relação de que nós temos uma vinculação direta com essas questões da vida, a nossa relação com a vida. Agora, o que acontece na manipulação dos princípios dessas religiões, né? Dessas neopentecostais? É o controle, é a negação da sua diversidade. Porque, na realidade, ali eles fazem uma operação dizendo o seguinte: somos todos iguais. Está na Bíblia, mas a vida não é assim. Nós temos que fazer valer essa questão, porque se fosse dessa forma, a Bíblia, que até foi utilizada para justificar a escravidão, se somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus e somos irmãos, não pode haver escravidão. É incompatível. E é incompatível com os princípios religiosos. Então, tem setores religiosos que têm essa compreensão de que há uma inviabilidade do ponto de vista dessa questão da questão da liberdade, do combate ao racismo. Nesses espaços não se discute isso, não se tem uma política antirracista, porque nós vivemos nesse mundo. E esse mundo, nós somos identificados pelo aquilo que somos. Nós somos estigmatizados pela nossa melanina. Nós somos criminalizados a partir da nossa melanina. Tu pode ser pentecostal, mas tu vai ser criminalizado, tu vai ser identificado. Lá vai aquele negro. Não adianta estar com a Bíblia embaixo do braço, que vai fazer a transformação. Então, na realidade, é se sentir cidadão. É a pessoa estar nesse mundo como cidadão, como seu credo, e fazer valer as bandeiras da nossa vida. O que trabalham-se muito nessas neopentecostais é tu viver bem lá no céu. Mas eu quero viver com dignidade aqui na terra. Eu tenho que ser respeitado. Eu não posso ter um filho, mesmo participando de igrejas pentecostais, sendo assassinado dentro de casa. O que essas igrejas, eu vou dizer assim, na realidade da nossa participação, o que é marcha por Jesus, mas eles fizeram a marcha pelo jovem negro que foi assassinado dentro de casa numa ação policial. Isso nós temos, e é a luta, assim, desculpa, até me estendi demais, a luta que nós empreendemos, a questão da dignidade da vida na juventude, na adolescência e na velhice, é uma luta pela dignidade.
e a dignidade que nós queremos é uma luta entre todos os setores da sociedade, brancos, negros, ciganos. Nós temos que caminhar juntos para construir essa sociedade mais fraterna e mais sincera, com as diferenças. Já falei demais. Eu gostaria de ouvir... Tu nunca fala demais, Bira. É sempre muito bom te ouvir. Jerusa, eu queria te ouvir também sobre essa questão dos espaços de resistência a toda essa questão enfim, das questões racistas, antirracistas, de busca de igualdade, de respeito, né? De direitos. Opa! Caiu a Jerusa. Cadê a Jerusa? Tá aí. Voltou. Aqui. Eu acho que... Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Eu acho que, gente, sobre a questão dos espaços de resistência, tá? O pessoal falou dos espaços históricos, né? O quilombo, escola de samba, o terreiro. E eu acho que a gente pode avançar mais. Hoje, eu diria que a universidade virou nosso espaço de resistência, o posto de saúde virou meu espaço de resistência. Eu acho que nós, especialmente a juventude negra, a gente tem falado muito em empoderamento. Eu digo, estudar é revolucionário. Os jovens negros que estão me ouvindo, por mais difícil, por mais impestivo que seja, vamos estudar, vamos nos empoderar e tornar estes espaços aqui enegrecidos. Vamos descolonizar a saúde, vamos descolonizar a educação, vamos ocupar estes espaços, vamos enegrecer estes espaços e tornar esses espaços também nossos espaços de resistência. Por quê? Porque disseram que eles não eram nossos. Aqui justamente para dizer o como... Opa! Diria que uma enfermeira negra... Eu tenho 31 anos, eu ainda sou muito jovem para estar na posição que eu ocupo hoje. Quem diria que uma enfermeira negra, com 31 anos, coordenaria o maior posto de saúde de Porto Alegre? Então, assim, é disso que a gente está falando. Esse é o meu espaço de resistência. Esse é o lugar de fala. E eu vou usar ele para resistir e para construir uma saúde diferente. Então, eu acho que esse é o recado que a gente deixa e para ajudar as pessoas também a envelhecer de uma forma melhor, mais humana e mais digna. Queridos, com esse recado lindo da Jerusa, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Estou imensamente emocionada. Muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. Mãe Bia, Bira Toledo, Jerusa Bittencourt, muito obrigada por terem estado comigo hoje e com todos os sessentônicos aqui, por falar conosco e nos ensinar a respeito do envelhecimento negro e do quanto é ser velho e ser negro e ser preto nesse país, apesar de ser maioria, ser tão desigual como é e tão difícil ser aqui nesse país. Mas vocês trouxeram luz e trouxeram muito ensinamento para a gente. Mostraram quão forte é esta raça, esse povo, né? E quanta luz e quanta energia boa vocês emanaram para nós aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, certo? Gratidão. E na próxima semana, queridos sessentônicos, nós vamos falar sobre escuta. A gente anda tão ansioso por falar, todo mundo anda tão ansioso por falar, mas também é preciso escutar. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Mas como é fazer essa escuta?
Então, a gente vai receber aqui uma pessoa que é a Rosângela Carvalho Marcondes. Ela tem o Insta e o Face Itiavó e o Domingo Açucarado. E a Rosângela esteve fazendo uma série de entrevistas onde ela fez escutas de crianças, adultos, a respeito das vidas delas. E nós vamos conversar com ela sobre como que é fazer escutas. O que é escutar ativamente as pessoas? O que a gente consegue quando a gente escuta as pessoas, né? Então, na próxima quarta-feira, dia 1º de julho, às 13 horas, aqui na Rádio Supersônica, vou te esperar para a gente escutar a Rosângela do Itiavó e do Domingo Açucarado, tá bom? E mais uma vez eu agradeço a Jerusa, a Mãe Bia e a Albira Toledo por estarem aqui. E obrigado a Mari, lá do estúdio, por ter feito os arranjos técnicos aqui para nós. Um beijo, gente querida. Uma semana iluminada para vocês. Muita gratidão, muita gratidão. Axé, gratidão.